A gente já passou um tempo adorando o Senhor com músicas, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, a fé que cada um de nós temos, porque Romanos 12:3 diz que Deus ele já repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então diga: eu tenho fé. Se você não tem fé ainda, hoje você pode entregar a sua vida a Jesus e você vai ter fé. Porque a Bíblia diz que pela graça nós fomos salvos através da fé. Então se eu não tenho fé, eu ainda não fui salvo, eu ainda não nasci de novo. E isso é o problema mais fácil de ser resolvido, porque Jesus já pagou o preço para que nós fôssemos salvos, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então isso a gente resolve rápido. Mas se você já é um filho de Deus, uma filha de Deus, então você tem uma medida de fé, porque Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós, e através dessa medida de fé nós vivemos no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. Não há um outro jeito de se viver no reino de Deus a não ser pela fé. Mas o que eu ia dizer é que a Bíblia diz que a fé, ela é a vitória que vence o mundo. Você sabia disso? A única maneira de nós termos vitória naquela área que nós não temos tido vitória até hoje é pela fé. Mas a Bíblia diz também, em Romanos 10:17, que essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então seria muito difícil acreditar que a gente pode ter vitória em áreas que tem sido tão difícil ter vitória, se Deus não nos ensinasse como ter essa fé, que é a vitória que vence o mundo. Mas essa fé, que é a vitória que vence o mundo, nós podemos ter essa fé, receber essa fé, quando nós ouvimos a palavra. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. É por isso que a gente não jogou conversa fora, que a gente declarou, que a gente confessou, que a gente liberou uma sentença no reino espiritual, de que uma só palavra vinda da boca de Deus pode mudar e está mudando a nossa vida. Aleluia. Foi por isso que Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, lá em Mateus 4:4, Lucas 4:4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Por que é que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus? Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive da fé. Dessa fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Diga: a vida na palavra. A vida na palavra. Quando eu ouço a palavra, a fé é gerada no meu coração, então eu posso viver a vida que Deus reservou para mim. Amém. Quanto mais eu creio, mais eu desfruto do melhor que está reservado para mim. Aleluia. Então esse é o momento mais especial, é o momento mais importante da minha vida. É quando eu paro, mesmo que sem vontade, mesmo que alguém tenha me convidado e eu vim só para agradar aquela pessoa, mesmo que meio que à força, porque o pastor disse que não era para eu conversar com ninguém, nem para ninguém conversar comigo. Ainda assim, nesse momento, quando eu paro, mesmo que à força, eu ouço a palavra. E a vida na palavra. Há uma unção disponível na palavra para despedaçar todo o jugo. A Bíblia diz que a palavra é um martelo que esmiuça a penha. Não tem nada que a palavra não possa destruir essa noite. Tudo que está prendendo a gente, tudo que está segurando a gente, tudo que está impedindo a gente de avançar, tudo que está desacelerando a caminhada da gente, que está fazendo a gente mais lento, mais lerdo, a palavra pode despedaçar todas as coisas. Há uma unção na palavra, há uma unção disponível na palavra.
E lá em Hebreus, no capítulo 2, carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia, mesmo que você já saiba esse versículo, já tenha decorado, já conheça. Hebreus capítulo 2, versículo 1, é um bom versículo para você ter marcado na sua Bíblia. O capítulo 1 de Hebreus, o autor fala do ministério tanto mais excelente de Jesus, do ministério que Jesus alcançou, o ministério que ele foi estabelecido por Deus, um ministério maior do que o ministério dos anjos. E o ministério dos anjos, que está revelado nos capítulos 1 e 2 de Hebreus, é servir aos herdeiros da salvação. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aos herdeiros da salvação. Diga: eu sou um herdeiro da salvação. Então esses anjos, que são espíritos ministradores, foram enviados para guardar a sua vida. A Bíblia diz que Deus dá ordem a nosso respeito para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Você está feliz por isso? Agora, o autor está dizendo que o ministério de Jesus é ainda maior do que o ministério dos anjos, que nos guardam em todos os nossos caminhos. E o capítulo 2, versículo 1 diz que por esta razão, por isso importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Isso quer dizer duas coisas: que é possível, se eu não me agarrar com mais firmeza a verdades ouvidas, ou seja, é possível que eu tenha ouvido verdades, a verdadeira doutrina, a palavra procedente da boca de Deus, e ainda assim, pelo fato de eu não me agarrar com mais firmeza a essas verdades, eu me desviar, eu me afastar dessas verdades. Eu não estou falando de viver uma vida desviado, longe de Deus. Eu estou falando de uma vida longe das verdades de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que receberam a Jesus, receberam o poder de se tornarem. Isso quer dizer que eu posso, sendo filho de Deus, viver uma vida sem ser ou sem desfrutar dos direitos de ser um filho de Deus. Quando eu me afasto das verdades de Deus, eu não deixo de ser um filho de Deus, mas tem tanta coisa boa em Jesus que eu vou deixar de desfrutar. Uma outra coisa que esse versículo que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz, é que é possível, eu e você, vivermos toda uma vida sem jamais nos desviarmos das verdades de Deus. E o que é preciso fazer para eu viver toda uma vida nesse mundo tão difícil, de tanta pressão, de tanta tentação, de tanta oferta, de tanta sedução? Como é possível viver toda uma vida debaixo de toda pressão, sem me afastar das verdades de Deus? É simples. É só eu e você, é só nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então delas nós jamais vamos nos desviar. Porque quando nós nos apegamos com mais firmeza, isso quer dizer uma vida considerando aquilo que Deus tem falado para nós como verdade absoluta. Sabe, Deus, o desejo de Deus, e Jesus disse isso para os discípulos dele em uma determinada ocasião. Ele disse para eles: até agora vocês não têm pedido nada em meu nome ao meu Pai. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida de vitória, uma vida de alegria completa e não parcial, não uma vida de alegria apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas da
nossa vida. Por isso a Bíblia está nos ensinando o caminho. A gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E eu vou dizer novamente isso aqui. Você que faz parte da família CCF, você é um privilegiado. Nós não nos consideramos melhores do que os outros. Mas gente, a gente tem recebido uma palavra de excelência. A gente tem recebido uma palavra que procede da boca de Deus. A gente tem recebido uma palavra que tem de fato nos levantado, nos colocado para cima, que tem feito de nós pessoas melhores. É ou não é? Essa palavra que tem chegado ao nosso coração não tem feito de nós melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores homens e mulheres de Deus. É ou não é, gente? A gente tem melhorado, a gente tem progredido. Eu sei que às vezes parece que o progresso que a gente tem tido tem sido um progresso um tanto quanto pequeno. Mas eu preciso te dizer uma verdade: progredir pouco também é progresso. Crescer um pouquinho também é crescimento. Avançar um pouquinho também é avanço. Ter um pouquinho de sucesso também é sucesso. A gente precisa fazer igual o apóstolo Paulo nos ensinou, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de nós. Aleluia! Por mais que eu tenha avançado pouco de ontem para hoje, eu tenha crescido pouco de ontem para hoje, amadurecido só um pouquinho de ontem para hoje, por mais que eu hoje tenha errado menos do que eu errei ontem, ainda assim eu tenho que me alegrar em Deus, porque esse pequeno progresso é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é um anúncio, um sinal de Deus de que vem grande chuva na nossa vida. Glória a Deus. Porque se a gente crescer um pouquinho de ontem para hoje, isso quer dizer que a gente pode crescer um montão daqui para o final do ano. O que a gente precisa fazer? Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Gente, esse tempo que a gente passa aqui, todo domingo, todas as reuniões que Deus tem nos dado a oportunidade de recebermos a palavra, são tempos preciosíssimos. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não é missa, gente. É um tempo que a gente está congregado para crescer em Deus. Se a gente não valorizar isso, se a gente fizer da nossa vida uma vida religiosa, onde a gente vai meio que por causa da tradição, ou faz parte da nossa rotina ir domingo à noite para a igreja, aí a gente vem, canta, dança, pula, na hora da palavra a gente senta e dorme, ou conversa, ou fica pensando na morte da bezerra, sei lá. A gente não tem que viver uma vida assim. A gente precisa entender que esse é um tempo onde Deus vai falar com a gente. E a gente precisa se apegar a essas verdades com mais firmeza, essas verdades que nós temos ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvindo a palavra de Deus, e a fé é a vitória. A única possibilidade que nós temos de vencer na vida é pela fé. Por que pela fé? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diga: eu amo a palavra. Diga: eu amo a palavra. A palavra é mais importante do que qualquer coisa, gente. Não tem nada mais importante do que a palavra. Eu lembro que eu entrei em vários embates com alguns ministros que eram músicos, levinos, porque eles diziam: não, a parte da adoração no culto é mais importante do que a parte da palavra. Alguns diziam: não, a parte da adoração, porque eles reduziam a adoração à música. A parte da adoração é tão importante quanto a parte da palavra. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu posso me rasgar cantando, virar cambalhota e ser extravagante, chorar, rolar, plantar bananeira, rodar com a cabeça no chão, cair, levantar.
se eu não creio em Deus, se eu não vivo uma vida de fé, porque o justo vive da fé, eu posso agradar todo mundo, menos a Deus. Agora, se a gente se apega com mais firmeza às verdades ouvidas, ainda que você não saiba cantar, nem tocar nenhum instrumento, você pode viver uma vida de adoração. Aleluia! Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja Deus pela música. A música é de Deus. Deus criou a música, não foi o diabo. E a música é um excelente, um dos melhores instrumentos para nós adorarmos ao Senhor e assim aquietarmos a nossa mente para ter conhecimento de Deus. Eu não conheço um instrumento melhor do que a música para isso, e para muitas outras coisas boas, mas a adoração é maior que isso. Adorar o Senhor é viver uma vida de obediência. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade. Não adianta cantar e tocar se eu não faço a vontade de Deus. Como eu vou fazer a vontade de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui. Aleluia. A única maneira de agradar a Jesus é fazer o que está na palavra. Aleluia. Então eu quero dizer algo para você. Isso foi apenas uma introdução, vou começar a pregar agora. Aleluia. Glória a Deus. Brincadeira. É possível, porque a palavra diz: viver uma vida, toda uma vida, até ficar velhinho, morrer e ir para o céu, ou esperar Jesus voltar antes que você morra. É possível viver toda uma vida sem jamais se desviar das verdades de Deus. É por isso que a palavra diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando o seu filho se apega com mais firmeza às verdades ouvidas, ele jamais vai se desviar dessas verdades. E essa é uma palavra de vitória para a nossa vida. Porque se a gente não tem tido sucesso em algumas áreas da nossa vida, algumas das quais nós não temos nem coragem de compartilhar, algumas das quais nós temos vergonha de dizer que a gente não está conseguindo ter vitória naquela área, é possível, é possível, é possível, é possível. Todas as coisas são possíveis para os que creem. É possível ter vitória naquela área se nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades a respeito daquela área que eu não estou tendo sucesso. É possível. O que a gente precisa, e o que eu creio que é o grande desafio do Espírito Santo essa noite, é que eu decida colocar a palavra no seu lugar devido. Aleluia. Acima de todas as coisas. Aleluia. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor está acima de todas as coisas. Aleluia. A palavra do Senhor é a última palavra. É a palavra que prevalece. É a palavra que, por mais que alguém diga o contrário, ela jamais volta vazia. Isso quer dizer que antes ela prospera exatamente naquilo que ela foi designada. Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra foi enviada sobre Israel e ela curou a todos e livrou eles do que era mortal. Deus enviou a sua palavra
E essa palavra que permanece para sempre. A cura nela, a vida nela. Se você se apegar essa noite com mais firmeza a essas verdades que você tem ouvido. Gente, eu não estou falando de coisa nova, de mensagem nova, de novas revelações. Eu estou falando de voltar para o original. Porque Deus unge o que é original. As novas revelações que nós temos ouvido e que a gente às vezes até usa como força de expressão essa palavra. Ah, Deus me deu uma nova revelação. A nova revelação não é nada mais do que voltar aos princípios da palavra, as doutrinas rudimentares, as doutrinas apostólicas, que não são novas. Crer que Cristo é aquele que cura não é novo. Talvez a gente nunca tenha ouvido isso, mas essa é uma verdade fundamental da palavra de Deus. O castigo que nos traz a paz, disse o profeta 700 anos antes de Jesus nascer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Isso é uma verdade fundamental. E se eu não estou curado hoje, se eu não estou sarado hoje, se eu ainda estou enfermo, sentindo dores, o que eu preciso fazer para ter vitória nessa área? Me apegar com mais firmeza a essa verdade, de que o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Aleluia. Se eu me apegar com mais firmeza a essas verdades, mesmo que a doença bata a porta, mesmo que a dor persevere, eu jamais vou me desviar dessas verdades. É a verdade. E ponto final. O que a gente precisa fazer essa noite? Viver uma vida de sinceridade. Reconhecer que a gente não sabe tudo. A gente não está acertando em tudo. A gente não acerta o tempo todo. O apóstolo Paulo, que escreveu quase 2/3 da revelação da doutrina da igreja, ele disse: eu não julgo ter alcançado a perfeição. É reconhecer que existem áreas da nossa vida que a gente ainda não tem tido sucesso, e se apegar com mais firmeza. O apóstolo Tiago fala sobre acolher com mansidão, e no original mansidão quer dizer um coração ensinável, tratável, não ter aquela postura de sabe tudo, de eu sou o melhor do mundo. Não, eu não sei tudo. Não, eu não aprendi tudo. Eu sei algumas coisas que você não sabe. Agora você sabe muitas outras que eu não sei. A única diferença do Márcio para vocês é que hoje é minha vez de ensinar. Não tem nenhuma outra diferença. Mas o Márcio também não sabe tudo. E o Márcio também precisa se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para ele nunca se desviar dessas verdades ouvidas. Assim como você, gente, a gente é gente, todos nós, e todos nós somos filhos de Deus, e Deus nos ama todos nós com o mesmo amor. Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos favoritos, esse aqui é o meu filho favorito, não! Com a mesma intensidade que o Pai ama a Jesus Cristo, Ele nos ama também. Aleluia. A gente não está numa grande corrida, competição, disputa. Nós somos um corpo, cada um funcionando na sua parte. Temos que crescer juntos, nos alegramos
com a vitória do outro, nos alegramos com o progresso do outro, nós não invejamos, nós torcemos, nós apoiamos, nós incentivamos, nós nos alegramos quando o outro tem sucesso, porque ele faz parte do corpo, e se quando o corpo estiver bem, nós vamos avançar. Não há lugar para inveja no reino de Deus, não há lugar para ciúme no reino de Deus, não há espaço para isso. Quanto mais nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, mais longe do nosso meio o ciúme, a vergonha, a disputa, a competição vai estar. Por que ainda há disputa? Por que ainda há ciúme? Por que ainda há competição? Por que ainda há inveja? Porque nós precisamos ainda nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Quanto mais nos apegamos à palavra, mais nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos considerar o nosso irmão maior do que nós. É por isso que nós, os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, fomos dados à igreja para servir a igreja. Deus não deu uma igreja para o apóstolo Márcio, Deus deu o apóstolo Márcio para a igreja. Nós somos servos, nós servimos, não somos servidos. E aqui eu não estou destruindo o princípio da honra, mas nós não estamos criando uma estrutura para nós sermos honrados. Nós queremos honrar vocês. Eu já disse isso aqui. A razão da nossa existência ou da nossa função no corpo de Cristo são vocês. Deus nos amou tanto que Ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E se você ler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, você vai ver que o maior ministério do capítulo 4 de Efésios não é nem apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre. O maior ministério deste capítulo da Bíblia, Efésios capítulo 4, é o ministério dos santos. Porque os 5 ministérios só existem para que o ministério dos santos comece a funcionar. É por isso que a Bíblia diz que há uma ardente expectativa em toda a criação de ver a manifestação dos filhos de Deus. E é por isso que a gente existe, para que esse bairro aqui veja a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, Pai. Não é para que esse bairro conheça o apóstolo Márcio, o pastor Marcelo, o pastor Elisângela, que conheçam também. Mas o propósito do nosso ministério é que os filhos de Deus manifestem o poder de Deus por onde quer que andem. As verdades de Deus podem mudar a nossa vida. Por isso eu quero te dizer a última coisa para nós orarmos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por isso importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso quer dizer também que nós temos que nos apegar com mais firmeza a ou às verdades ouvidas. Ou seja, deixe toda mentira, tudo aquilo que não é verdade a seu respeito, cair por terra. Solte essas coisas que estão prendendo você, que estão segurando você, que estão impedindo você de avançar, porque estas coisas não são a verdade a seu respeito. O fato de termos cometido alguns erros no passado não determina quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. Eu
preciso seguir a direção do Espírito. Eu vou dizer isso para você. Porque alguma pessoa caiu em adultério, isso não quer dizer que aquela pessoa é uma adúltera. A verdade sobre a vida dela é que se ela confessou o pecado dela, o sangue de Jesus perdoou todos os pecados e purificou aquela pessoa de toda injustiça. Ela é a justiça de Deus. Um filho, uma filha de Deus. Os teus erros não determinam quem você é. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E é essa verdade que nós temos que nos apegar com mais firmeza. Isso é cura para você essa noite. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de mim. O meu passado é passado. O meu passado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu posso até me lembrar dele, até porque tem um monte de gente para lembrar, que alguns crentes, mas ele não determina quem eu sou. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E no original diz nova em forma e nova em substância. O exemplo mais legal que a gente pode dar, e que eu já ouvi disso, é que uma nova criatura em forma é como um carro zero, que saiu da fábrica agora. Sabe aquele carro zero com cheirinho de novo? Quem já entrou no carro zero? Eu não estou perguntando quem já comprou um carro zero, estou perguntando quem já entrou no carro zero. Aquele cheirinho de novo. Carro zero. Ser uma nova criatura é ser uma pessoa novinha em fúria. Novinha, sem passado. Não há um histórico, não há um currículo vitae. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Novo em forma e novo em substância. É como aquele carro novo que saiu da fábrica, que nunca foi criado antes, que tem um design que não existe nenhum igual no mundo inteiro. Ou seja, você em Cristo Jesus é único. Não tem ninguém no universo inteiro igual a você. Por isso nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. O propósito da sua vida, que Deus estabeleceu desde a eternidade, ele começa a cumprir-se na sua vida quando você nasce de novo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, coisa velha é tudo que aconteceu há alguns segundos atrás. O começo dessa pregação, dessa mensagem já é coisa velha. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que a vida em Deus é uma vida em novidade de vida. Tudo é novo. Tudo que está acontecendo agora é novo. Tudo que aconteceu alguns segundos atrás é velho. Então deixe o que é velho para trás e entre no novo de Deus. Amém. Amém. Você pode ficar de pé novamente. Aleluia. Existem muitas verdades na palavra a nosso respeito. Muitas verdades na palavra. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus. Somos reis, somos sacerdotes. O pessoal diz assim: príncipe e princesa do Senhor. Está rebaixando a gente. Reis e rainhas do Senhor. Somos reis e somos sacerdotes. Aleluia.
Somos vencedores e mais do que vencedores. Somos um povo de uso exclusivo do Senhor. Somos santos, separados, somos a justiça de Deus. Não somos pecadores, somos a justiça de Deus. Deus não tem filho pecador, Deus tem filho santo, que às vezes até erra, mas o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não se sinta culpado, condenado, inferior, porque quando fomos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nós nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Ser a justiça de Deus é ter a habilidade para estar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem inferioridade, estando diante de Deus como se nós nunca antes houvéssemos cometido pecado algum. Isso é ser a justiça de Deus, é receber o perdão de Deus, as misericórdias de Deus, o amor de Deus. Aleluia. Pela fé. Amém. Amém. Não há condenação para aquele que crê. A Bíblia diz que o diabo é o acusador da nossa alma. O diabo não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem autoridade mais sobre a nossa vida. A acusação dele não tem mais poder sobre nós, porque a acusação do diabo não é nenhuma verdade. As verdades a nosso respeito estão na palavra, e nós estamos nos apegando a elas com mais firmeza. Quando nós nos apegamos às verdades de Deus, a mentira do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira, cai por terra. Por isso a gente tem que se apegar à verdade de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora, por favor. Separe alguns instantes